paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de apoio para a ministração da aula de Escola Bíblica Dominical da revista Ensinamentos Bíblicos no Ministério de Santo André, revista cujo tema do trimestre é As 7 Igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. E neste momento estaremos comentando a lição de número 12, cujo título é A Igreja Noiva Celebrando as Bodas do Cordeiro. Estaremos meditando nessa lição, compartilhando com você, querido amado irmão, cujo texto-chave dessa lição está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E para refletir, a mensagem é: ao encontrar-se com o noivo, Jesus, na eternidade, a noiva, igreja, será honrada por ele. Bem, queridos, é um tema maravilhoso, um tema muito estimulador para nossa caminhada de fé. A leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 até o 10, que diz: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E juntamente conosco, para compartilhar este momento de ministrar, meditar, acrescentar conteúdo para as ministrações das aulas, está conosco. Mais uma vez agradecemos por estar cooperando com a gente, nosso amado pastor Rogério, ali da congregação de Bairro Campestre, como também nossa amada irmã Giane, da congregação de Santa Cristina. Pai do Senhor para todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo contribuir com essa videoaula. Espero que todos aqueles que assistam sejam abençoados e que essa aula possa contribuir para o seu conhecimento. Não esqueça de estar compartilhando essa videoaula para que ela possa alcançar mais pessoas e mais vidas sejam edificadas. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs, eu quero já agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês para juntos partilharmos da palavra de Deus nessa aula tão importante para os dias de hoje e que, à medida que a gente venha estar ouvindo essa aula, a gente possa contribuir para os professores e alunos do CAPED. Queridos, a lição sobre as bodas do Cordeiro. Nós estivemos nas aulas anteriores vendo as cartas que o Senhor Jesus endereçou às igrejas. E sempre nelas era citado ao que vencer. E tinha uma promessa, ao que vencer. Ao que vencer. Em cada uma das cartas havia uma promessa de algo maravilhoso no final da caminhada. E a concretização, a realização das grandes promessas de Deus ocorre a partir deste momento de arrebatamento e encontro da igreja com o Senhor Jesus para estar com Ele pela eternidade. Então, esse momento das bodas, momento triunfante da igreja, é o momento de ser honrado por Cristo, um momento tão maravilhoso, um momento sublime, um momento único na eternidade, um momento onde as recompensas estarão distribuídas aos santos e o encontro daqueles que um dia viveram pela fé, mas agora estarão realmente com Ele em presença. Então vai ser um momento maravilhoso. Então nós vamos estar meditando nessa lição que foca nesse encontro. Então a boda do Cordeiro, que é o tópico primeiro, a expressão das bodas e o contexto cultural, né? O que é boda? O que Deus está querendo representar
para que o homem entenda e compreenda do que acontecerá no céu, por que ele usou isso, né? Qual era o contexto da época. A gente vai entender um pouco sobre o que Deus está mostrando para a sua igreja, né? Então, começando aqui pela nossa irmã Giane, né? O que é as bodas do Cordeiro? O que Deus está dizendo para a sua igreja com isso? Primeiramente, pastor, a gente tem que entender, né, o significado dessa palavra, bodas, que significa o casamento. E é interessante que essa aula de hoje, ela vai nos trazer ali dentro do conceito judaico, todos os momentos que ocorriam, né, até chegar ali realmente a efetivação daquele enlace. E aí nós vamos poder perceber momentos que nós já vivemos e que momento que a igreja está atravessando, qual o momento que a igreja está atravessando agora. A bodas, ela vai ser marcada pela união de Cristo com a sua amada igreja, né? Essa união tão esperada, esse evento tão glorioso que nós aguardamos, que é o alvo de toda a igreja de Cristo, que aguarda esse momento sublime. Então vai ser a união ali, onde nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. Quando nós falamos a respeito das bodas do Cordeiro, que vem de imediato é afirmar que é a união definitiva entre Cristo e a sua igreja, né? Esse acontecimento, sem dúvida nenhuma, será o maior de toda a história, de tudo que já aconteceu, vai ser esse casamento. E o início desse grande acontecimento se dará na primeira fase da segunda vinda de Cristo. E no decorrer da lição a gente vai falar sobre isso, dessa grande festa que vai ocorrer entre a igreja e Cristo. Inclusive, a simbologia que Deus quis falar com a igreja, né, chamando-a de noiva, se apresentando como o noivo, o futuro marido, né, já nos mostra dessa união, dessa intimidade, mostra um nível de como ele formou o primeiro casal e disse, ó, uma só carne. Então, ele falou de algo tão profundo. Então, que Cristo estava dizendo, olha, o que nós temos é algo íntimo e profundo. Quando fala de noiva, fala aquela que ficava aguardando a realização de um evento mais importante da sua vida. Ela era prometida, ela aceitava, né, aquela relação e ela ficava aguardando, como fica hoje em nossa cultura também. E assim, é Deus dizendo, olha, vocês aceitaram uma aliança, que é a aliança do Novo Testamento, a aliança no sangue de Cristo, e agora tem esse intervalo, que é citado aí no tópico 2, entre essas etapas de um casamento judaico, onde havia o noivado, o intervalo de estar aguardando este momento, depois o cortejo, que é o caminhar lá até a casa da noiva para buscá-la, e o quarto, que é a celebração, a comemoração desse grande evento, né? E o comentarista citou de uma maneira muito objetiva e clara esse noivado, nós estamos com esse vínculo com Cristo e nesse intervalo nós estamos aguardando, estamos esperando a vinda dele, a promessa dele que ele virá. E ele cita também o dote, né? Era costume que fosse concedido um valor de dote à família ali da noiva, e esse pagamento, esse preço que foi pago, que foi entregue, é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que garantiu essa consumação deste casamento, está garantido esse matrimônio, porque foi pago por Jesus Cristo, né? Então, esse é a simbologia aí do contexto, e cabe à igreja ficar aguardando. Para uma das cartas, o Senhor Jesus disse lá, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, eis que venho sem demora. Então, Jesus disse, olha, eu venho, eu volto, você é uma noiva aguardando, então me espera, me aguarda, eu venho, e ó, preserva o que você tem. E a gente vai entrar um pouquinho sobre isso. Ok, queridos? Prosseguindo também, o local das bodas, né? Como que é isso? Né? Que tipo de esfera que estaremos? Como serão essas bodas? Nós estamos acostumados a uma vida natural e uma parte da vida é espiritual. Então nós temos duas naturezas, física e espiritual, mas agora e as bodas? Como que vai ser isso? Que esfera estaremos? Como estaremos? Né? Começando aqui para o pastor Rogério. O comentarista da revista, ele vai falar a questão desse contexto cultural, e ele vai colocar para a gente expor 4 tipos de momentos que vão ocorrer nessa união, na verdade, do comprometimento de Cristo com a igreja, né? O primeiro momento, ele vai falar a questão desse noivado, que
que é um testemunho público. Eu até coloquei aqui, o noivado, ele é um comprometimento público. Eu fiz até alusão aqui nos meus comentários ao batismo nas águas, né? Que é um testemunho público. A bodas do Cordeiro também será um testemunho público de Cristo para com a igreja. Olha que interessante. No batismo das águas, nós testemunhamos publicamente a nossa fé em Cristo. Já nas bodas do Cordeiro, Cristo vai testemunhar publicamente que a igreja é a noiva dele. O segundo momento que ele fala é a questão do intervalo, que é o preparo. Mateus 25, ele vai falar a questão das 10 virgens, a questão do preparo, a reserva, né, que é fundamental. 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, nesse intervalo, desse comprometimento legal, esse comprometimento público da igreja com Cristo, tem o momento do intervalo do preparo, né? E muitas pessoas nos dias atuais, o contexto, já acham que não vai mais acontecer e Pedro, ele, pela revelação, ele vai nos advertir. Já o terceiro momento, a questão do cortejo, é os eventos que precedem o arrebatamento. Eu fiz a menção aqui que o arrebatamento ele vai acontecer, que será a primeira fase da segunda vinda, quando a igreja for arrebatada, vai dar início, né, a bodas do Cordeiro. Então, todo evento que precede a esse arrebatamento, a gente vai ver alguns tipos de sinais que vai antecipar, que vai nos mostrar, nos dar o quê? A atenção, que é a questão dos falsos profetas, mestre, uma grande apostasia que ocorre nos dias atuais, perseguição, sinais. Então, assim, se a gente vive esses momentos hoje, e está muito claro. E o quarto ponto que ele vai falar é a questão da festa, que é o momento mais sublime, é o momento esperado por todos os crentes salvos, que é estar com o Senhor pela eternidade. Inclusive, quando ocorrer isso, a gente vê que esse momento está no capítulo 19 de Apocalipse, enquanto que o capítulo 17 e 18, anterior, está sendo falado da punição, a meretriz, a grande Babilônia. Então, é um contraste enquanto na terra está ocorrendo ira de Deus sendo derramada, punição, tribulação, a igreja está no céu. Ou seja, a meretriz, o mundo, está sendo julgado, está sendo tratado, e a igreja está sendo honrada, está sendo recebida, está sendo galardoada, está no encontro com Cristo. Então a gente vê esse contraste, né? Aqueles que rejeitam a graça e aqueles que agarraram, aceitaram essa graça. Então esse contraste, o Senhor mostrando a diferença entre o que serve e o que não serve, né? E aí, ainda que muitos preguem o triunfalismo de muitas vitórias e tudo isso na vida aqui, nós sabemos que a essência do Evangelho é esse triunfo lá, essa vitória lá. Enquanto o mundo está aqui sofrendo aqui a ira de Deus, o castigo dos ímpios, os santos recebendo lá o galardão e está comemorando no céu, né? Então essa é a essência das bodas, é um povo sendo agora recebido nas alturas pelo próprio Deus. Eu queria ainda, pastor, ressaltar algumas coisas referente ao compreendendo o contexto cultural, porque é interessante a gente entender o contexto, né, ali aqueles costumes judaicos. Quando a gente olha ali, a gente vê que, primeiro, todo relacionamento que era que as pessoas, quando elas se aproximavam de uma pessoa para se relacionar, ela já se aproximava com aquele sentido que iria ser um relacionamento sério, né? Algo para o casamento. Então, quando fala que estava noiva, estava despojada, praticamente ela estava ali já com um relacionamento fixado com a pessoa. Como a gente vê no caso de José e Maria, né? Eles estavam despojados, mas ali já tinha um relacionamento firmado, né? Porque o noivado naquela época era isso, era você firmar um relacionamento. A boda só ia concluir aquele processo. Então, assim, desde o noivado já
era firmado aquele compromisso de relacionamento, que é o que nós vivemos, como bem falou o pastor Rogério, né, que que ele deu o exemplo do batismo, e eu vou até, né, antes, né, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né, a partir do momento que nós entendemos essa tão grande salvação que nos alcançou, nós, a partir desse momento, nós entramos nesse relacionamento firmado com Deus, que aí vai se consumar nas bodas, onde nós viveremos eternamente com Ele. Mas nós já temos esse relacionamento, nós já estamos com Ele. E aí fala do dote, né? A partir do momento que era firmado esse compromisso, ele ia lá e pagava o dote. E o dote nós vemos que realmente foi ali o sacrifício de Jesus, né? Quando nós ainda éramos escravos, né? Porque Deus nos criou para se relacionar com Ele. Mas um dia o homem se tornou escravo. Então foi necessário ser pago um dote para que seja feito um resgate. Então Cristo fez ali aquele resgate. Então, a gente percebendo, esses dois momentos já aconteceram, né, pastor Rogério? E nós estamos exatamente no terceiro momento. Nós estamos no momento da preparação. E esse é o momento chave, né? Esse é o momento que a igreja tem que ficar mais atenta. E esse é o momento que nos remete muito à parábola das 10 virgens, né? Porque as 10 virgens, elas estavam ali exatamente nesse terceiro momento. No momento de intervalo, de preparação, onde vinha ali o cortejo, né? Para que o noivo buscasse agora a sua noiva, aquela que ele já tinha pagado um dote por ela, então ele ia buscar para que eles vivessem ali eternamente. Então, uma coisa que é muito importante ressaltar dentro de tudo que foi dito, até o pastor Rogério trouxe, né, as situações atuais que o mundo tem vivido, né, pastor Éden? Todas as coisas que nós, enquanto igreja, temos enfrentado, e é bom até nessa época atual, né, nós estamos no momento da preparação. Você, irmão, está no momento da preparação, eu estou no momento da preparação. E aí é bom a gente se atentar porque aquelas 10 virgens, elas eram 10 virgens, elas tinham o azeite, né? Só que o que acontece? Umas acabaram e as outras manteram. Então é um momento de nós estarmos atentos a isso, né? É com essa preparação mesmo, para que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, para que a nossa chama esteja sempre acesa, para que essa espera do noivo, né, como uma noiva mesmo, né, no dia do casamento, ali quando ela está nas preparações ali do casamento, que ela fica sonhando ali com aquele dia de entrar vestida de noiva na igreja, aquele dia ali, ela fica tão ansiosa, que nós, enquanto igreja, possa ter essa chama em nós, né, pastor, nesse tempo, de sonhar com esse dia, de pensar, um dia Jesus vai vir me buscar, olha que coisa maravilhosa, eu vou viver eternamente com Cristo. Então, que esse desejo, né, possa estar ardendo no nosso coração. E que se ele estiver ardendo, irmão, com certeza, nós teremos azeite, as nossas vestes ficarão brancas, nós não seremos contaminados e nós estaremos atentos à investida que o mundo tem contra as nossas vidas. Amém, exato. E não pode ser um dia comum no calendário dessa mulher que está aguardando o dia mais importante da sua vida. Não pode ser um dia qualquer, é um dia específico. Então, o servo de Deus tem que andar com esse pensamento. Jesus virá, Ele vem me buscar, é o dia que eu estou aguardando. Não posso ser indiferente a esse dia, né? Não posso, o dia que vier tá bom e vou levando. Não, tem que ter esse desejo ardente, como a igreja primitiva, no princípio, né? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E o apóstolo Paulo, sobre essa preparação, lá em 2 Coríntios 11:2, ele faz esse alerta. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a astúcia, de alguma forma sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Né? Então ele doutrinando, ensinando a igreja nas cartas, ele está, olha, eu estou sendo zeloso, cuidando de vocês. Eu estou aqui ajudando nessa preparação da noiva que tem que se manter íntegra, limpa, pura, para encontrar com ele. Então, toda a doutrina e ensino que ele estava recomendando era para que ela fosse preservada, não se contaminasse, né? Para que ela pudesse pronto para ser recebida e adentrar, assim como o rei recebeu ali a sunamita para, Cantares capítulo 2:4, adentrar na sala do banquete. Olha, eu estou preparando para vocês entrarem lá, para vocês chegarem lá e adentrar nessa sala desse banquete, dessa comemoração. Acrescentando um pouquinho sua fala, pastor, eu queria até, uma vez eu estava estudando referente a
a essa parábola das 10 virgens e me chamou muita atenção essa expressão de louca. Louca, né? Parece uma expressão muito forte. E na hora eu fiquei pensando, nossa, chamar de louca, poderia ter tantos outros adjetivos, tantas outras palavras para se falar, né? E aí eu fui pesquisar o que é a palavra louca. E aí fala que a loucura é a sanidade mental, é quando a pessoa está doente, né? Então, olha só que interessante. Tinha ali 5 virgens que elas estavam com a sua saúde, né? Isso levando para o mundo espiritual, com a sua saúde espiritual em dia, né? Cuidando ali da sua saúde. E existia 5 que estavam com a sua saúde mental, espiritual abalada, né? Que talvez se deixou ser abalada por falsos ensinamentos, né? Que talvez se deixou ser abalada por não ter, né, se atentado a esse, como Paulo ali estava ensinando a igreja, né, com zelo ali para que ela se mantesse firme, para que ela não se deixasse contaminar, influenciar com falsos ensinos. Então, olha só, existia 5 que se manteve ali atenta e não se influenciou, não se deixou contaminar, mas existiu 5. E se a gente trouxer isso, é muito sério para o nosso dia. A gente pode, sim, de repente, ser influenciados até por falsos ensinamentos, né? Porque toda mensagem que é fora de Cristo, né? A gente tem que ficar atento. E, de repente, a nossa saúde mental, e a nossa saúde espiritual. E por isso que aí vai falar que as loucas eram 5 que tinham uma saúde mental, né, desestabilizada. Eu achei muito interessante esse termo, porque eu fiquei pensando que Jesus, ele contextualizava, né? A parábola era para contextualizar. E eu fiquei pensando assim, que termo forte. Falar 5 loucas. Loucas, quer dizer, elas tinham perdido ali a sua noção, a sua sanidade. Como a gente já falou, a questão dos momentos, acho que foi muito, muito bem colocado aqui na revista. A igreja de hoje, ela vive esse terceiro momento, como já foi mencionado, né, de cortejo, que se aplica à parábola das 10 virgens, Mateus 25. A gente observa que, quando a gente fala da igreja dos dias atuais, a gente vai falar de sinais, né? Sinais que antecedem o arrebatamento. E se a gente observar Mateus 25:5, vai dizer que um dos sinais que as noivas não prudentes apresentaram, que elas começaram a torquenejarem, começaram a cochilar, né? E com isso perderam a vigilância. Ambas eram noivas, as 10 tinham vestes brancas, quem olhava a característica física delas eram iguais. Porém, o que distinguia uma da outra era a questão da reserva, o azeite, né? E se nós aplicarmos isso nesses dias, a gente está vivendo um tempo que esses sinais estão constantemente no cenário religioso e mundial. A gente vê falsos mestres, pessoas que ensinam de forma assim, aparentemente assustadora, mas são falsos mestres. Uma questão que eu até coloquei aqui é a questão da apostasia. O crescimento do número de desigrejados, né? É uma coisa assustadora para os dias de hoje, visto que compete à noiva o preparo. A noiva ela tem que estar preparada, porque a questão de buscar, de ir ao encontro, isso compete ao noivo. O noivo, ele virá buscar a sua noiva. Então, a noiva precisa estar preparada, porque isso pode acontecer a qualquer momento, porque a própria Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Então, é um preparo que não tem como deixar para depois, é uma coisa atual, né? Isso é atual. Então, esse terceiro momento é um momento atual, a gente está vivenciando isso. Algo interessante também a considerar no casamento é o convite, né? Outra parábola que fala sobre esse assunto, lá em Mateus 22, fala que Jesus contou uma parábola sobre as bodas. E nessa parábola, um rei ia fazer as bodas do filho. E aí mandou convite para os convidados. E aí os convidados tinham suas desculpas e não aceitaram o convite a princípio. Não aceitaram e não valorizaram aquele evento. O grande rei casando o seu filho. E aí na parábola o Senhor vai dizendo para que então se abrisse o convite. Sai procurando aí, sai nas ruas, nas vielas e vai buscar as pessoas e vai convidá-las. E aqueles que
pareciam ser os mais indignos, aceitaram o convite, valorizaram o convite e foram. Se prepararam, né? Tomou aquele banho, se arrumaram, porque iriam estar na presença do rei, estar lá no local diferente, e eles foram. E isso a princípio, nos fala sobre o primeiro convite, né? O primeiro povo, o povo judeu, que foram os primeiros convidados, que a princípio rejeitaram por rejeitar o filho, por crucificar o filho, e aí se estende agora o convite para toda a humanidade, para todo aquele que crer, ele pode vir, ele pode aceitar e fazer parte. Porém, um detalhe desta parábola é que depois, lá dentro, uma pessoa não estava trajada adequadamente com a preparação, com a roupa para aquele casamento, para aquele evento. Né? Então aí já nos abre o alerta, como estamos falando sobre a loucas, sobre aquelas que não se prepararam, né? Que abriu-se o convite, todo mundo tem a permissão de ser um participante da festa, porém tem que estar de uma maneira adequada, tem que valorizar, tem que estar na roupa adequada, espiritualmente falando, né? A vestimenta espiritual para estar diante de Deus. Que envolve vestimenta limpa, espiritual, é lavada e limpa, purificada pelo sangue de Jesus Cristo e mantida em santidade, em purificação. Né? Porque para uma das cartas que nós estudamos aqui, o Senhor disse que tinha alguns que não se contaminaram, que continuariam com Ele, porque andaram diferente dos demais. E essa igreja das cartas do Apocalipse, ele falou de alguns que estavam diferentes, ou seja, uns estavam se contaminando, outros estavam preservando a sua veste limpa. Então, esse cidadão aqui da parábola, ele de alguma maneira não estava adequado e não agradou o rei, nos falando que, olha, o convite está aberto, mas não é todo mundo que vai poder entrar e participar dessa festa. Né? Fala sobre manter a vestimenta limpa. Como diz a palavra Eclesiastes, né? Todo tempo seja alvas as tuas vestes, né? Ou seja, fica limpa, fica embranquecida, se limpando continuamente, não se contaminando com este mundo. E aí a festa ficou cheia de convidados, ali do versículo 1 até o 14, onde ele finaliza, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, o chamamento é aberto, mas poder entrar, e aí já tem condições. E outra coisa importante a gente ressaltar é a questão que, independente de quem vai participar, a bodas do Cordeiro ela vai acontecer, né? Já é uma promessa, então cabe a questão do preparo, como a gente já mencionamos aqui. É importante até a gente lembrar, né, irmãos, porque é algo semelhante, né? Na época segundo Pedro fala, né, que muitos já não acreditam mais nessa promessa, né? Até por tardia, né? E é importante a gente lembrar lá atrás, quando Deus anunciou o dilúvio, né? Que muitas pessoas acharam que não vai chover, não tem como vir um dilúvio. Se nunca teve chuva, como agora vai vir um dilúvio e vai destruir tudo? E ali a gente viu que Noé pregou ali, anunciou que viria, né? Que as pessoas deveriam estar ali atentas, e elas não deram crédito àquela pregação, não deram ouvido àquilo que estava sendo pregado, né? Então, hoje, que isso possa ser mantido firme nos nossos corações, né? Jesus, ele vai vir, ele vai voltar, né? Que nada apague isso do nosso coração. É como eu disse, da noiva que aguarda o dia do seu casamento, né? Que isso esteja ali ardendo dentro de nós, né? Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí, se a gente for parar para olhar o nosso contexto, eu estava lendo algumas coisas, até sobre política e econômica, tudo está se preparando para que isso se consuma, né? Para que esse evento aconteça. A gente, como igreja, nós precisamos ficar atentos realmente a isso, né? E até não ficar assustados. Nossa, olha o que está acontecendo. Não! Isso tem que acontecer, né? Se a gente for estudar e olhar, irmãos, é surreal como as coisas realmente se encaixam. Elas têm que acontecer para que tudo ali, conforme nós cremos, né? Dentro da palavra de Deus, se realize, né? Então, venha o anticristo,
né, a igreja seja arrebatada, né? Aliás, primeiro a igreja, nós cremos, né? Nós somos pré-tribulacionistas, então nós cremos que primeiro a igreja será ali arrebatada e depois virá aí a grande tribulação. Mas se a gente for parar para pensar, tudo aponta, né, para que... E se Jesus, ele pode, se ele demorar ainda, irmãos, ele pode voltar de repente hoje para mim, para você, e nós, né? Então, por isso que cabe a nós essa preparação contínua. A igreja primitiva, ela se preparava tanto, que quando fala que eles pegavam o que eles tinham e não tinha para eles, aquilo que era deles, e repartiam... Por que eles faziam isso? Porque eles estavam aguardando tanto a Cristo. Eles pensavam assim, Jesus pode vir amanhã, pode vir agora. Então, por que eu não vou repartir isso daqui com o meu irmão? Eles não estavam apegados a nada, né, desse mundo. Então, eles estavam ali realmente com seu coração ardendo, desejosos, né, compromissados com esse relacionamento. E a preparação vai falar disso. Vai falar de você manter firme o seu relacionamento. Manter firme através da oração, manter firme através da vigilância, manter firme através do estudo da palavra. É isso que nos mantém e nos faz estar preparados, né, Pastor Éden, para esse grande dia. A palavra nos alerta a andar como luz, andar com prudência, andar com vigilância. Quando fala até em Apocalipse 3:11, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, esteja uma condição que nada tire você dessa situação de salvo, desse que vai entrar, que está na posição para subir nesse arrebatamento. Então guarda o que tem, guarda a sua fé, guarda a sua santificação, sua vida, sua comunhão com Deus, através dessas formas citadas pela irmã Giane, né? Oração, palavra, vida com Deus, para que aconteça esse arrebatamento, que vai ser o grande momento onde já entra a doutrina da glorificação, os corpos sendo transformados, que a Bíblia diz que é se revestir da incorruptibilidade, não mais estar sujeito a essa influência da natureza humana e carnal. Então vai se revestir em glória, vai receber ali no tribunal de Cristo as recompensas que está ali em 2 Coríntios capítulo 5 e 10, cada um receberá no tribunal de Cristo, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então ele vai receber ali tudo o que ele fez, vai ter a sua recompensa. Então nesse estado glorificado, galardoado, então agora ele vai celebrar esse encontro com Deus, né? Então essa vertente aí da linha de escatologia sobre glorificação, galardão e festa no céu, né? Então são os eventos que nós devemos ter como alvo, como meta, como objetivo, valorizando a cada dia essa separação que Deus vai fazer. Esse arrebatamento fala de separação. A irmã Gênesis citou das noivas, que é a prudente e a louca. E Cristo falou sobre o trigo e o joio. Foi falado sobre ovelha e bode. Ou seja, separações. Ímpio e santo, né? Filho obediente e o que se tornou um rebelde, não fez a vontade do Pai. Então, a separação, a linha de ruptura vai acontecer. Agora está todo mundo igual, o que é e o que é mais ou menos, e na verdade no fundo não é, está ali todo mundo junto. Mas aí ele diz na palavra, será um levado e um deixado, dois numa cama, um levado e um deixado, dois no campo, um levado e um deixado. Ele vai fazer essa separação, esse corte, né? É o Senhor que tem essa autoridade para fazer esse corte de separação. Falando ainda, acho que é importante a gente tocar nesse ponto, da questão do preparo e a questão do arrebatamento da igreja. Paulo escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 ao 17, ele vai falar, né, a questão do arrebatamento da igreja. É importante frisar, como já foi dito, que a festa, né, da Bodas do Cordeiro, ela vai acontecer. E o pastor Éden falou a questão até de Mateus 22, do convite que foi estendido para todos. No arrebatamento da igreja, vai ser, na primeira vinda, vai ser algo entre a igreja e Cristo. Os ímpios não vão ver o arrebatamento da igreja. Eles vão sentir falta da igreja, que é totalmente diferente em ver o arrebatamento, porque vai ser algo espiritual. E quando a gente faz uma correlação com a cultura, o casamento ele era feito, era chamado pessoas próximas, pessoas íntimas. Não era qualquer pessoa que ia no casamento de alguém, porque os judeus eles priorizavam muito a questão do casamento. Era uma coisa muito importante para eles. Por isso tinha um dote, tinha todo um contexto, tinha ali um laço público, que as pessoas entendiam que aquela pessoa era comprometida com a outra. Eu fiz até uma anotação aqui, a questão do intervalo
Efésios capítulo 1, 13, que o Espírito ele foi dado como penhor. Então, assim, é o dote, tem um sacrifício, mas existe um dote. Já foi pago, então, assim, existe todo um contexto para isso. E também, irmãos, deixar para a nossa reflexão que o Senhor Jesus hoje ele conta conosco para transmitir esse convite para outras pessoas, né, para anunciar esse evento tão glorioso que um dia vai acontecer, né, dessa bodas, que um dia onde nós estaremos para sempre com o Senhor. É importante ressaltar que a gente está na época do intervalo, né, da preparação, e aí a hora que o noivo, né, como acontecia ali no contexto judaico, ele vinha e buscava a noiva. E quando ele buscava a noiva, ele só estava selando que ele iria estar agora com ela por toda a sua vida, né? Então, como nós temos um Deus eterno e nós vamos viver uma eternidade, então isso só retrata a busca do Senhor pela sua igreja para que nós estejamos com Ele para sempre. E eu acho interessante o primeiro versículo da leitura bíblica, que fala de um grande coro, uma multidão. Acho muito interessante, Apocalipse 19, versículo 6, que diz: Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O povo de Deus sendo recebido no céu e encontrar Jesus e agora dizer: o Senhor Todo-Poderoso reina. Antes era algo pela fé, aguardando, esperando, agora está acontecendo. E fala de uma grande multidão, ou seja, é incontável. Imagine todos os salvos de todos os tempos, de todas as épocas e gerações, não só de agora, de milênios, ou seja, aqueles que hoje, como igreja, receberam o amor de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário. E o comentarista cita também os do Antigo Testamento, ou seja, aqueles que pela fé, acreditando no sacrifício que Deus determinou, quando ele fazia algum sacrifício, crendo no perdão de Deus, crendo no sacrifício pago pelo método de Deus, ele estava antecipadamente acreditando no sacrifício que Jesus faria depois. Então esse já foi antecipadamente, se entregou ao Salvador, e aí quando Cristo na cruz do Calvário está derramando seu sangue, está pagando os pecados daqueles que crerão no futuro e daqueles que creram no passado. Então, estarão sendo reunidos os salvos de todos os tempos. E essa grande voz, dizendo com toda a sua... trovão fala de intensidade, força. Muitas águas é quantidade alta, intensidade, volume. Então, a gente vê, olha, muita gente junto, todo aquele grande coro, olha, dizendo, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso reina. Imagina essa comemoração, como não vai ser. Imagina que coisa gloriosa, né, irmãos? A gente está ali vivendo esse momento, né? E quem vai participar é isso mesmo, né? É a igreja invisível de Cristo, né? Aquela que só o Senhor conhece, aquela de todas as gerações, né? E nós estaremos ali todos reunidos ali para sempre adorando o Senhor. É um momento maravilhoso. Se a gente for pensar, vale muito a pena, né, pastor? Vale a pena prosseguir, caminhar e estar na presença do Senhor todos os dias. Cada mártir que fez a sua entrega, cada pessoa que suportou, sofreu, passou por todo tipo de provação, perseguição e de luta e batalha. Cada um que hoje persevera pela fé, que persiste, que batalha, como diz lá na Epístola de Judas, perseverar pela fé que uma vez foi dada, ele está lutando, está batalhando a sua luta espiritual, ministrado lá por João Batista, tomado à força, ou seja, veio de graça, mas até se concretizar, há um empenho, uma luta, há uma entrega de dedicação, energia e batalha espiritual para se manter, tudo isso, para chegar lá. Todo esse acontecimento da bodas do Cordeiro, ele vai ocorrer no céu, Então, tem um destino, um local próprio. E como foi dito, os participantes, quem serão esses participantes? São todos os crentes salvos de toda a existência até os dias atuais. Todos os crentes salvos vão ser os participantes. Lucas escreve no capítulo 13, no versículo 29, assim, Lucas 13, 29. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então vai ser um encontro de todos os salvos, Como o pastor Éden ele fez menção aqui, que aqueles que morriam na antiga aliança,
eles estavam com seus pecados encobertos pelo sangue de animais. Hebreus 10 vai dizer isso, que aqueles que morriam na antiga aliança, o sangue do animal não tinha poder de remover os pecados, mas somente Cristo. Por isso em Efésios 4:8 diz que Jesus, quando morreu, ele ressuscitou e levou cativo o cativeiro. Ele removeu o seio de Abraão, que estava nas profundezas próximo ao Hades, e colocou debaixo do trono de Deus e levou para o paraíso. Então todos os crentes vão se encontrar no céu, para quê? Para estar nesse banquete, nessa festa de gozo. Só de falar isso já dá alegria, irmãos, porque é uma coisa que a nossa mente, Paulo diz, aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem. Então assim, a gente fica imaginando como vai ser. Acho que esse deve ser o desejo de todo crente, imaginar, porque a gente luta pela nossa salvação diariamente, então vai ser o ápice, né, da igreja junto com Cristo. Então uma lição que nós devemos ter a satisfação de ministrar aos nossos amados irmãos. Nós partiremos já para as considerações finais dos nossos irmãos sobre este tema tão maravilhoso e que nos estimula a perseverar, porque, como diz o pastor Rogério, olha, olho não viu, ouvido não ouviu, ou seja, algo inexplicável. O apóstolo Paulo subiu, teve um arrebatamento de sentidos ao estar no terceiro céu, e quando voltou falou, não tem palavra para descrever, o que eu vi, o que eu experimentei é bom demais e é algo inexplicável, né? Então, a Bíblia vai usando um linguajar que a gente entende, ou seja, casamento, encontro, e ele usou essa palavra, a cerimônia de um casamento, de uma união que foi feita para ser feliz e eterna e duradoura. Então ele usa esse símbolo de um grande evento que vai acontecer para que a gente fique aguardando este evento realmente da maneira que a noiva espera, da maneira que a noiva se prepara, aguarda esse momento mais importante da vida dela. Assim deve ser o povo de Deus, o momento mais importante está para acontecer. Bem, as considerações finais dos amados irmãos. Eu queria fechar com um versículo, né, que vai de perseverança para nós, para que a gente alcance essa promessa e viva esse dia tão glorioso. Queria deixar um versículo, Romanos 8:18, que diz que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Então, que a gente possa manter firme essa esperança dia após dia, como já foi dito, né, que nós estamos numa caminhada diária, lutando para chegar nesse glorioso dia, de estarmos ali no céu, juntamente com o Senhor, né, de vivermos ali com Ele eternamente. Então, que todos os dias da sua vida, mediante as situações que você venha atravessar, você lembre disso. Que as tribulações do tempo presente, elas não se comparam com a glória que vai ser manifestada. Então, vale muito a pena perseverar e ir até o fim. Irmãos, nas minhas considerações finais, eu gostaria de deixar o último tópico, que é o aspecto das bodas do Cordeiro, que fala a respeito de quem vai participar, né? E a gente já sabe que é a igreja, porque a igreja ela foi santificada, ela se vestiu de linho finíssimo, né? E uma coisa importante, até que o pastor havia dito, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 53, que aquilo que é corruptível, né, se encherá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se encherá de imortalidade. Então, a igreja, que somos nós, passaremos por um processo de santidade para estar com o Senhor pela eternidade, e a garantia disso é que nosso nome está escrito no livro da vida, né? Nosso nome está na lista dos convidados, porque nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, e que nesses últimos dias a gente possa verdadeiramente viver isso e desejar isso com o nosso coração. Que Deus abençoe. Bem, queridos, maravilhosa aula. Nós sabemos que o momento de aceitar a Jesus é um momento muito bom. Depois o momento de ser revestido, né, a plenitude, batismo com o Espírito Santo, também maravilhoso. O chamado para fazer a obra de Deus, ser um obreiro, cooperar, a cumprir a sua vocação, também maravilhoso. Então são momentos ao longo da vida cristã que são maravilhosos, mas faltam palavras para descrever o mais maravilhoso de todos, o melhor de todos, o mais sublime de todos, que é o encontrar o Senhor Jesus Cristo
e adentrar para essa grande festa. Que em nome do Senhor Jesus, nós, nossos irmãos, venhamos estar nesta dedicação plena de como uma noiva está se preparando, santificando, aguardando e, como disse nossa irmã Giane, anunciando para que outros participem, que a função missionária da igreja tem que estar ativa enquanto ela existir na terra, que é, olha, tem um grande banquete, ó, vem participar, vem, o convite está aberto, vem, se arrependa e chega, esse convite. Então, eu valorizar para estar lá e anunciar para que outros também estejam lá. Como diz a palavra, arrebatando do fogo, ou seja, arrancando do fogo enquanto é tempo, para que esteja lá. Que em nome do Senhor Jesus, nós como igreja de Jesus Cristo, venhamos ter uma vida realmente de noiva que se purifica, noiva que valoriza, noiva que aguarda. Que em nome de Jesus, cada irmão venha ser essa noiva prudente, aguardando a vinda do noivo. Que você tenha uma aula edificante, maravilhosa, produtiva, que seja estimuladora para o céu, para que nós venhamos partir já para o encerramento desse trimestre, já na próxima aula, que a lição 3 é Jerusalém Celestial e a Igreja no estado perfeito, eterno. Que você acompanhe o próximo vídeo aula, que você possa caminhar de uma maneira que todo esse conteúdo dessa revista, desse trimestre, tenha sido contribuidora para fundamentar, fortificar a firmeza de fé de toda a igreja. Que Deus continue te abençoando, Deus abençoe sua aula. Quero agradecer ao pastor Rogério pela cooperação, a irmã Giane pela cooperação, grandemente edificando, abrilhantando o comentário desta lição. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.